Hoje com o tema especialíssimo. Olha o tema: Como superar a crise mundial 1. Como superar a crise mundial 1. Eu quero me apresentar para você que não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp. Eu sou psicanalista, psicólogo e doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e com vários estudos, com dependências químicas, com transdisciplinaridade, então vários estudos. Bom, esse é um programa, e aqui eu preciso seguir o roteiro porque eu tenho que falar de acordo com determinadas regras, normas, etc. É um programa de utilidade pública para superar a crise mundial. Tá? Ele é feito na forma de perguntas e respostas, e os dados médicos e científicos eu tenho junto ao Hospital SEMA, né, do meu grande amigo, Dr. Guido Aquino. Conversei com ele hoje, um grande abraço para o Dr. Guido Aquino e toda a equipe do Hospital SEMA que me deu os dados importantes médicos e científicos para fazer o programa de hoje. Bom, vou fazer na forma de perguntas e respostas, buscando todas as explicações possíveis. Eu vou das perguntas mais simples até as mais complexas. Vamos tentar entender a situação mundial da forma mais simples até a mais complexa. Eu vou começar com uma pergunta muito simples. O que está acontecendo no mundo? Bom, o que está acontecendo no mundo, e eu vou dar a resposta simples e científica. É uma pandemia, que é uma epidemia global, causada pelo vírus Covid-19, que realmente está acontecendo. Tem gente que duvida, pelo amor de Deus, está acontecendo, tem gente morrendo. Então, está acontecendo. É uma pandemia, é uma epidemia mundial que precisa ser levada a sério, ok? Este vírus foi produzido em laboratório? Olha essa pergunta. Porque tem muitas pessoas com teorias, não, foi produzido pelos chineses em laboratórios ou pelos americanos em laboratórios. Veja bem, vamos recorrer a dados científicos que temos. Lembrando, vamos respeitar todas as teorias. Então, por que eu estou respeitando todas as teorias? Pela minha teoria está acontecendo tal coisa. Vamos respeitar? Por quê? Porque ainda não sabemos de tudo. Então, tudo pode estar acontecendo, sim. Então, esse cara tem uma teoria da conspiração, não tem problema. Vamos respeitar todas as teorias. E, olha, muito importante, não brigarmos por causa delas. Para de brigar por causa delas. É momento de nos unir. Nós temos que nos unir para entender a situação, né, do que está acontecendo no mundo, para entendermos essa situação e para buscarmos soluções. Então, saberemos toda a verdade pouco a pouco. Então, esse programa visa isso, esclarecer o que está acontecendo pouco a pouco. Então, pelos dados científicos que temos até o momento, este é um vírus que veio da natureza. Ele não foi produzido em laboratório. E isso nós temos já esses dados, porque se fosse produzido em laboratório, ele teria outras características. Então ele realmente veio da natureza e são dados que temos até o presente momento. Então tudo indica que é realmente de um animal silvestre, provavelmente um morcego. Esses são os dados que temos. André, mas daqui a pouco vamos descobrir coisas diferentes? É possível, mas os dados que temos até o momento é que ele é da natureza, ele não foi produzido pelo homem. Então podemos dizer que é uma resposta da natureza ao que a humanidade está fazendo? Podemos sim. Tudo indica que nos contaminamos com o vírus de morcego, por hábitos que não deveríamos ter. Então, é uma resposta da natureza? É, claro que é. Aqui, vamos dizer assim, pessoas que defendem o ateísmo,
né? O que é o ateísmo? A pessoa nega o Theos, que é esse Deus personalizado, né? Ou agnósticos, a pessoa que não tem, diz assim, eu não tenho conhecimento nem para acreditar em Deus, nem para desacreditar. Então, esse é um recado para ateus e agnósticos. É uma resposta da natureza. A natureza está respondendo. O ser humano passou de um determinado limite e a natureza está respondendo. É uma verdade? É uma verdade. Agora, para religiosos e espiritualistas, nós temos no mundo, e isso eu vou explorar mais para frente em outros programas, uma ação da inteligência suprema ou de Deus em curso. Eu vou repetir. Nós temos no mundo uma ação da inteligência suprema ou de Deus em curso. Qual é? Prefiro não aprofundar no momento, mas sim, tem uma ação da inteligência suprema, tem uma ação de Deus em curso. Então, isso é para os espiritualistas e religiosos. Então, enquanto ateus e agnósticos podem ficar com a resposta, é uma ação da natureza, eu também sou espiritualista, também sou religioso, nós que somos espiritualistas e religiosos podemos ficar com essa certeza. Existe uma ação de Deus em curso, tá? Não vou falar mais profundamente nesse programa, falarei nos próximos, ok? E aqui eu quero só deixar recados rápidos, né? Você que precisa de um atendimento psicanalítico, psicológico, entre em contato comigo por WhatsApp, SMS, e aí a gente combina, né, atendimentos justamente para esse período de quarentena, esse período que as pessoas estão sofrendo tanto, né, esse período complicado, difícil, muitas pessoas com fobias, angústias, depressão. Então, realmente entre em contato pelo 996842357, 996842357. E mais dois recados rápidos, né? Tem um livro meu, que é Europeu, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, você encontra pela Amazon.com, e um livro meu, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Pois é, aqui eu só quero fazer um breve comentário. Como os dados sobre o passado da Terra foram queimados na Biblioteca de Alexandria, então os dados que nós tínhamos estavam na Biblioteca de Alexandria. Ela foi queimada 3 vezes, então ela foi destruída. Perdemos esses dados. E foram escondidos na Biblioteca do Vaticano, nos arquivos secretos do Vaticano, que tem mais de 150 mil documentos. Então nós não temos os dados do passado da Terra. Então contam nas aulas de história a história que eles querem, né? Atualmente, histórias do materialismo científico, o mundo veio de uma explosão, coisas desse tipo. Então, são os dados que a ciência está colocando, mas são dados que não são alicerçados em documentos antigos. O que eu fiz? Eu fui atrás dos documentos antigos e descobri um outro passado da Terra. Aí eu pesquisei Hesíodo, Homero, Platão, pesquisei todos esses autores e outros ainda, textos antiquíssimos, e cheguei à conclusão que o passado da Terra é diferente daquele que estão contando para a gente. Então, é um livro que eu acho que é muito interessante de você adquirir, A Origem da Terra, e por isso, A História que Nunca Foi Contada. Então esse é o subtítulo, A História que Nunca Foi Contada. Pode ser uma boa leitura para você nesse período de recolhimento. Bom, então vamos continuar com as perguntas e respostas. Então podemos dizer que é uma resposta da natureza ao que a humanidade está fazendo? Então sim, uma resposta da natureza ou algo da inteligência divina em curso. O que está acontecendo da inteligência divina de Deus, aí a gente explora num próximo programa. Mas como podemos superar essa crise mundial? Então, por exemplo, vamos supor que você seja do grupo de risco. Olha que importante. Idosos e pessoas com doenças respiratórias, cardíacas e outras. Vamos supor, você é do grupo de risco. Fique em casa, siga sim as recomendações de quarentena. Por quê? Porque a rede pública mais a rede privada
não dariam conta de tantas emergências. Então, o que acontece? Se todo mundo sair na rua, e especialmente o grupo de risco sair na rua e se contaminar, e for para uma emergência, a rede pública mais a rede privada de hospitais não dão conta dos casos. E isso é muito importante você ter consciência disso. Então, por isso, você é do grupo de risco. Qual que é o grupo de risco? Mais de 60 anos. Ou com doenças, né, específicas, respiratórias e outras, né? Então, você permanece em casa. Por quê? Porque se você entrar numa emergência, se você for infectado e entrar numa emergência, e muitos ao mesmo tempo, o sistema de saúde não tem como atender todas as pessoas. Então, isso é muito importante. Fique em casa. Outra recomendação, se por qualquer motivo você sair na rua, olha, isso os orientais seguem todos, e eu não sei porque no Brasil a gente não segue. Use máscara. Então, se você assistir qualquer filme do Oriente, da China, Japão, Coreia, todos esses países, todos usam máscara na rua. E se você sai nas ruas do Brasil, as pessoas não estão usando todas as máscaras. Então é o seguinte, use máscara. Ô André, mas máscara é cara. Tá bom, e máscara boa é inacessível. Tá bom, faz a máscara caseira. 2 panos, de qualquer forma, 2 panos, né, não muito porosos, né, panos com alguma resistência. Coloca 2 panos, tá, de qualquer forma. Faz a máscara caseira. E usa, isso pode salvar vidas. Então, uso de máscaras, sim, em quantidade. Então, vamos usar mais máscaras na rua. Precisou sair para a rua por qualquer motivo? Tá bom, use máscaras, ok? Bom, como é que vai ser a volta ao trabalho? Ah, André, com o tempo, vamos ter que voltar ao trabalho, vamos ter que voltar às nossas atividades. Perfeito, vamos precisar. Então, veja as instruções da sua prefeitura. O que a sua prefeitura, o que as autoridades municipais estão recomendando em cada uma das cidades. E siga as instruções, ok? Como não existe vacina, todos nós precisamos agora do nosso sistema imune. Não tem vacina, então o sistema imune. Aliás, a vacina incentiva seu sistema imune a funcionar. Esse é o princípio da vacina. Então você vai criar anticorpos que têm memória. Então, como não tinha coronavírus, o Covid-19 no passado, então seu organismo não tem memória. Então, ele vai precisar produzir, né, os anticorpos. Mas, na verdade, o que acontece? Quando você está em contato com o Covid-19, você ainda não tem anticorpos. Então, você está nas mãos do seu sistema imune. Então, uma dica também fundamental. Como é que você faz? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai seguir algumas instruções para você realmente ficar... vamos dizer, quais são as instruções para melhorar a imunidade? Então, outra pergunta que eu tenho aqui. Como podemos melhorar nossa imunidade? Primeiríssimo lugar, reduzindo o estresse. Primeiríssimo lugar. Então, evite o estresse, porque as emoções e o estresse, eles diminuem o funcionamento do nosso sistema imune. Então, se estressa o menos possível. Então, diminua o estresse, seu sistema imune funciona melhor. Em primeiríssimo lugar, dormir bastante, tá? São dicas que eu fiz num determinado programa, mas estou repetindo porque são muito importantes. Dormir bastante, fazer exercícios moderados, não precisa ser muito, né? 30 minutos já sai do sedentarismo. E alimentação diversificada. O que é uma alimentação diversificada? Um prato colorido, né? Com várias substâncias, etc., vários elementos, etc. Tá bom? Uma pergunta importantíssima na atualidade e que causa muita polêmica. A cloroquina é indicada?
minha resposta simples e direta: pergunte ao seu médico, tá? Pergunte ao seu médico. Ah, tá, mas eu estou agora já em tratamento, já estou no hospital. Conversa com o médico do hospital, tá? Conversa. Então, defina isso com o seu médico. Ele vai saber te orientar, se é indicado ou não, etc, etc, etc. Então, você vai definir isso com o seu médico, ok? Se vai usar ou não cloroquina. Mas, defina com o seu médico, né? E nas outras formas, como hidroxicloroquina, né, também. Mas pergunte para o seu médico. Bom, outros tratamentos auxiliam? Claro que sim. Claro que sim. Ah, mas eu quero usar outros tratamentos também. Claro que sim, deve usar. Ô André, eu me trato muito tempo com homeopatia. A homeopatia ajuda? Claro, porque a homeopatia do Hahnemann, de um cientista chamado Hahnemann, tinha esse princípio de desenvolver a sua imunidade. Então é muito interessante, ajuda sim. Então, homeopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, psicossomática e psicoterapia. São orientações que vão te ajudar sem sombra de dúvida. Eu vou te dar mais algumas dicas e depois nós retomamos o nosso tema. Bom, para você que nesse momento sente necessidade de um atendimento psicológico, psicanalítico, está em quarentena, está com depressão, está angustiado, está se sentindo mal, etc., tá bom. Então, entre em contato comigo, de preferência por WhatsApp ou SMS, pelo 996842357. 996842357. E aí nós conversamos sobre o atendimento que agora é feito à distância, tá? Então, nós que somos psicanalistas, psicólogos, atendemos atualmente à distância sem problema algum. Vocês estão vendo 2 livros, né? Quem vai assistir esse programa mais adiante no YouTube, está vendo 2 livros. Um é um método transdisciplinar de pesquisa, tabacologia e teste, que você pode adquirir pela Amazon.com, é um livro europeu. E o outro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, é um livro brasileiro, pela editora Madras. Você solicita em toda e qualquer livraria, eles enviam na sua casa e tem algumas livrarias atualmente com descontos. Eu não vou falar quais são para não fazer propaganda de livrarias específicas, mas dá uma procurada na internet, você vai encontrar algumas livrarias com descontos muito interessantes. Bom, então vamos para a pergunta principal, né? E quando eu falei antes de psicossomática e psicoterapia, psicossomática é aquela abordagem que cuida de mente e corpo. Psicoterapia é a abordagem que vai trabalhar com as questões da mente, tá bom? Só explicando. Então vamos para a pergunta-chave. Então, como superar esta crise mundial? Então você pense em um imenso tabuleiro de xadrez com um inimigo identificado. Então você tem um imenso tabuleiro de xadrez, você tem um inimigo identificado. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos pensar em cada jogada. Então é o seguinte, precisamos pensar em cada jogada. E eu já indiquei algumas jogadas importantes, mas em cada momento, movimentações importantes. André, como é que eu faço no sentido econômico? Sim, você vai precisar pensar no sentido econômico. Neste momento, procure as melhores alternativas. As melhores alternativas são a distância, né? Então, serviço de entrega, atendimento à distância, trabalho à distância, instalar, por exemplo, um trabalho à distância no computador. Então, nós temos essas alternativas. Ah, mas para quem não pode, que não tem como fazer essas alternativas, vamos buscando as alternativas, né? Porque a nossa economia vai precisar voltar, pouco a pouco, mas vamos buscando com bom senso, tá? Nunca sacrificando a questão da saúde. Então, vamos pensar tudo com bom senso. Cada caso é um caso. Então, vamos estudar caso a caso, tá? Então, é o seguinte, a alegoria que eu quero deixar aqui no final, então é um imenso tabuleiro xadrez. Você tem um inimigo identificado.
cada jogada precisa ser muito bem pensada, porque é uma situação global, uma situação muito complicada. Ô André, mas eu recebi informações que tem gente se beneficiando com isso. Tem. Tem. Tem gente se beneficiando com isso? Tem. Tem gente jogando sujo? Tem. Mas fica tranquilo, nós vamos identificar, nós vamos combater esses que estão jogando sujo e, se Deus quiser e Deus quer, as forças do bem vão prevalecer. Então vamos... André, a minha religião está me indicando fazer muita oração. Maravilha. Gosto muito da tua religião. Eu já estou simpatizando com a tua religião. Faça muita oração. Ô André, mas eu não acredito nessa coisa de oração. Acho que não tem sentido nenhum. Olha, pelo menos você que não acredita, pelo menos o seguinte, no sentido psicológico ajuda. Imagina você perto do momento da morte. Você não vai rezar um Pai Nosso? Ah, fala para mim na cara que você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Até por via das dúvidas, né? Ué, você não sabe o que tem do outro lado? E se tudo que a religião falou está certo? Então, vamos fazer oração, muita oração. Vamos procurar a paz. Vamos nos unir agora. Agora é momento de parar com briguinha. Pelo amor de Deus. Essa briguinha de política. Oh, meu Deus do céu. Para com isso. Se une agora. Agora é momento de nós unirmos. O nosso inimigo não é político. O nosso inimigo é esse vírus. Então nós precisamos vencer essa batalha. Nós precisamos sobreviver a essa batalha. Então é isso que nós precisamos. Então vale a pena fazer oração? Vale. Vale a pena, por exemplo, eu não acredito em oração, mas eu quero vibrar pela paz mundial. Vibre pela paz mundial. Isso é a mesma coisa que oração, mas vibre pela paz mundial. Pronto. André, mas nesse momento eu não sei a que recorrer. Então faz o seguinte. Se você acredita na religião, recorre à sua religião, recorre aos textos sagrados da sua religião. Se você não acredita em religião, recorre a outros sábios do passado, sábios modernos, com mensagens de sabedoria. Então, nós precisamos agora nos unir, primeiro, parar com essa briguinha idiota, desculpe o termo, mas aqui e ali por convicções pessoais. Não é época de continuar brigando, é época de nos unir. E nessa união fazer orações pelo planeta, vibrações pelo planeta, para que todos nós elevemos a nossa frequência vibratória. Elevar para onde? Para paz, harmonia, amor, consciência. Elevar neste nível. Isso é bom para a gente. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você, na medida do possível. E que, se você se ligar a um bem maior, para quem não acredita na inteligência suprema, mas se ligue num bem maior, o bem maior do planeta, ou na inteligência suprema, o que nós, espiritualistas, acreditamos que seja Deus, se nós nos ligarmos a Ele, com certeza Ele vai dar um jeito nisso tudo e vai nos dar as respostas no momento certo. Porque quem manda é lá em cima, né? É no andar de cima. Então, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e desejo uma excelente semana para você.